Graça e paz, boa tarde. Cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor, com alegria, neste dia que temos dedicado ao estudo da promessa do Consolador, aquilo que o Pai, Jesus prometeu que o Pai traria sobre a Igreja, que nós vemos realizado no livro de Atos dos Apóstolos. Esta manhã nós estudamos o texto em João, a promessa do Consolador, e agora nós estaremos estudando esta tarde em Atos dos Apóstolos o cumprimento dessa promessa. Eu peço que abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e nós iremos estar lendo o versículo 1 a versículo 4, e depois iremos ler outras passagens do livro de Atos, assim, tentarmos de uma forma um pouco mais abrangente, percebermos o cumprimento da promessa e como ele tem de ser e deve ser aplicado às nossas vidas. Este é um texto da Palavra do Senhor, é um assunto da Palavra do Senhor que eu particularmente gosto, porque, na verdade, quando nós falamos da Igreja de Cristo Jesus, aquilo que a Igreja é e que a Igreja deve ser, nós encontramos em Atos essa revelação e essa forma da Igreja agir. E é daí que nós tiramos os princípios bíblicos nos quais nós devemos meditar, nos quais nós devemos nos aprofundar e os quais devemos seguir. Não porque necessariamente todos os atos que aconteceram no livro de Atos deverão acontecer da forma que estão escritos, mas deverão acontecer com os princípios que estão escritos, e disso nós temos a certeza, porque ela é a santa e bendita Palavra do Senhor revelada a nós. Então, antes de lermos a Palavra do Senhor, vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção nesta tarde. Meu Pai, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que Tu, nesta tarde, possas abençoar o nosso estudo, possas, Senhor, nos trazer clareza sobre este assunto. Ó Pai, te pedimos, Senhor, que nos guies. Te pedimos, ó Pai, também da mesma forma que breve nos faças retornar ao local do ritual de adoração, onde nós costumamos congregar com o Teu povo. Senhor, mas enquanto isso não acontece, te agradecemos, Deus, esta oportunidade de podermos estar online e podemos, Senhor, ministrar a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, nesta tarde, que a Tua graça venha, seja abundante, não só sobre nós nesta sala, mas sobre toda a Igreja de Filadélfia, em New Jersey, e também para todos aqueles que estão vendo ou irão ver, que irão ouvir, que estão ouvindo ou irão ouvir a Tua Palavra. A Ti, Senhor, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Diz então assim a Palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós não iremos esta tarde abordar a atualidade dos dons para os nossos dias, ou a forma como estes dons devem de acontecer, ou como, se devemos ou não, se o fenómeno da falar em línguas é para os nossos dias. Com certeza nós acreditamos nos dons para os nossos dias, mas o assunto que nós gostaríamos de trazer hoje é o cumprimento da profecia, da profecia de Joel, lá no capítulo 2 de Joel, quando Deus disse que viria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e a forma, o cumprimento, o cumprimento da profecia de Joel e das palavras da promessa de Jesus para os seus discípulos, em que Jesus disse, no capítulo, se você acompanhou de manhã, você ouviu, a mensagem, se você não acompanhou, você pode voltar atrás e ver, mas no João 14, 16 a 20, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós, habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, quando nós olhamos este texto da Palavra do Senhor e vemos que Jesus prometeu que viria outro Consolador, outro igual a Ele, semelhante a Ele, falámos sobre isto esta manhã, não iremos repetir, mas Jesus disse que esse era o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não vê, não conhece, mas aquele que conhece, aquele que é salvo, ele recebe o Espírito Santo vem habitar nele. E nós, baseado nisto, nós percebemos a forma como Deus sobrenatural age através do salvo, na vida do salvo, para a glória de Deus Pai, e o convence do pecado, da justiça, do juízo, e o transforma, e o purifica, e cada dia o santifica, e o traz num caminho glorioso de revelação da vontade do Senhor para a sua vida. O trabalho do Espírito Santo, como dizia
O pastor R.C. Sproul, ele dizia que era o ministério do holofote, né? Ele tirava isso já de outros mais anteriores a ele, mas é a ideia de que a iluminação da mente em Cristo, né? A glória da cruz trazida à realidade na vida daquele que crê. Então, quando nós encontramos que no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é precisamente o dia 50 após a Páscoa, assim chamavam, ao dia dado à festividade judaica, dado que debaixo do Império Romano, eles criaram nomes, então os 50, porque é 50 dias após, é daí o nome Pentecostes, diz que estavam todos unidos no mesmo lugar e naquela hora veio do céu um som, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E assim é marcado com línguas, como viram, línguas. E importante notar que o texto diz assim, línguas repartidas como que de fogo. Às vezes a gente literalmente, né, em um livrinho de escola dominical de criança, você vê uma linguazinha, né, desenhada, um fogo a arder na cabeça, quase que queima a cabeça dos discípulos. Né? Mas é línguas repartidas como que de fogo. Era um sinal visível da descida do Espírito Santo, mas não necessariamente que era fogo, mas sim alguma coisa específica que veio e que desceu sobre eles. E a exposar sobre cada um deles e diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa de Jesus, da vinda do Consolador, tenha acabado de se cumprir. E ela chegou e ela ficou na igreja. E essa promessa teve o seu cumprimento há 2000 anos atrás, mas ela tem o seu cumprimento durante 2000 anos. O que é que eu quero dizer com isto? O Espírito Santo desceu sobre a igreja e nunca mais saiu. Isto não foi um momento da igreja de Jerusalém. É verdade que quando isto aconteceu houve um impacto tão grande em Jerusalém que 3.000 almas foram salvas. Uma vez eu ouvi alguém dizer que, bom, foram 3.000 almas salvas, mas na verdade eles eram meio salvos porque eles eram judeus. Não, eles não eram meio salvos porque eles eram judeus. Isto foi uma conversão genuína, um agir sobrenatural de Deus, e não podemos diminuir o poder de Deus. Na hora que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aqueles que estavam reunidos, o poder de Deus foi tão extraordinário e tão maravilhoso que eles falaram em outras línguas, aqueles que estavam ali os ouviam, e se converteram e foram salvos. E em pouco tempo a igreja de Jerusalém tinha 5.000 membros, sem fumaça a sair do púlpito, sem instrumentos, luzes baixinhas, mas sonou a graça e a misericórdia de Deus Salvadora, vindo para resgate de almas das portas do inferno e trazidas para o reino celestial. E a igreja assim teve o seu início, embora o início da igreja não desfazendo a igreja que vem desde a criação e a forma como Deus criou teríamos que falar agora do pacto, a criação seria muito complexo, mas a forma como nós entendemos a igreja hoje, numa era dos apóstolos e após, a igreja toma o seu início com a pregação, né, de Pedro naquele dia. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou de uma forma extraordinária. Aquele que tinha negado Jesus pouco tempo antes, agora está ali e está pregando, renovado, né, pelo Espírito Santo. E este Espírito que desceu sobre a igreja, ele causou um impacto na igreja do primeiro século e ele causou um impacto na igreja de todos os tempos. A igreja dos apóstolos agiu sempre no poder e na ação do Espírito Santo. Trouxe, então, Jesus havia prometido, a igreja recebe este poder, o Espírito Santo desce, e outra vez, quando eu digo aqui poder, não como uma força, não como uma ação, não, o próprio Deus habitando nos salvos, tá? É muito claro isso, e é muito bom que nós possamos, é muito necessário que possamos entender isso. O Espírito Santo não é um agente impulsionador como se alguma coisa se tratasse de uma energia. Não. Ele é o próprio Deus. E por vezes nós esquecemos quem é o Espírito Santo. Ele é Deus soberano. Ele é tanto Deus como o Pai como o Filho. Os três são um. E quando o Jesus sobe, Jesus diz aos discípulos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele volta na pessoa do Espírito Santo e fica com a igreja. A igreja de Cristo Jesus, ela tem o Espírito Santo que habita nela. O Espírito Santo não habita, como Jesus disse, naqueles que não são salvos, naqueles que não convertem, não habita no mundo, habita na igreja. O poder sobrenatural de Deus na conversão, na convicção do pecado, na certeza de vida eterna. Nós vemos a ação do Espírito Santo e sem a ação do Espírito Santo não haveria salvos, não haveria crentes, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos dá a luz para as Escrituras. Quando você lê um texto da Bíblia e ele fala a sua vida e você fica impactado por aquela ação e você tem desejo de mudança, é uma ação do Espírito Santo.
Quando você lê um texto e você fica cheio de gozo da glória celestial, é a ação do Espírito Santo. Quando você olha para a eternidade e você diz como Jonathan Edwards, grava a eternidade nos meus olhos, ó Deus, é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é ativo na vida do salvo e na vida da igreja. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em templos que são homens e mulheres consagrados, dedicados ao seu serviço para a glória e exaltação do seu nome, onde o Espírito Santo reside, onde ele está, onde ele habita, onde ele opera. Como é que aconteceu na igreja do primeiro século? O que é que aconteceu na igreja do primeiro século quando isto aconteceu? Aquilo que vem à nossa mente normalmente são sinais e maravilhas. E é verdade que eles aconteceram. Logo a seguir o coxo está à porta do templo, né? E Pedro e João, aquele homem que estava ali há tanto tempo, era bem conhecido, e em pouco tempo, né, aquele homem vai e pede a Pedro e João esmola. Era aquilo que a fé dele era na esmola, né? Ele viu eles virem e iam para a hora da oração. À porta, que até a porta tem um nome bonito, né? Que é a Porta Formosa, e eles chegam lá e ele pede uma esmola. A fé dele estava na esmola, tá? Aí Pedro e João olham para ele e dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou, e o povo deu glória a Deus. E é claro que nós não podemos ser indiferentes a esses sinais e maravilhas que aconteceram na igreja do primeiro século, mas a ação do Espírito Santo na igreja vai muito para além desses sinais e maravilhas. Porque o homem coxo morreu, tá? O homem coxo morreu. E nem sabemos se ele voltou, por alguma razão, a aleijar-se novamente em algum sentido. Né? Mas uma coisa, sabemos que ele morreu. Né? Nós sabemos até que até aquele que Jesus ressuscitou, Lázaro, voltou a morrer. A ação sobrenatural de Deus na vida de alguém, a ação do Espírito Santo vai para além disso, vai para além daquilo que nós conseguimos ver. Eu acredito em sinais e maravilhas, é claro que sim, Deus opera como Ele quer, mas a ação do Espírito Santo na vida do sol vai para muito além disso. Vai para uma ação eterna, porque vem de um Deus que é eterno. E às vezes nós limitamos a Deus, Nós ficamos a pensar em Deus dentro daquilo que é possível, né? Agora chegou a pandemia e Deus está tão incapacitado de agir. Deus não está incapacitado de agir. De outra forma, nós olhamos e dizemos assim, mas que nem Deus consegue resolver. Quem disse que Deus não consegue resolver? Deus pode resolver, Deus faz o que Ele quer. E olhamos para a pandemia e dizemos assim, travou o agir de Deus, nem a igreja mais abre. Quem falou que a igreja está fechada? A igreja de Cristo Jesus está aberta, ela está aqui. Ela está aqui ministrando a palavra. Tem irmãos aí olhando, assistindo, orando, em espírito de oração. A palavra do Senhor está sendo pregada e proclamada. A igreja de Cristo Jesus não parou. O que é que nos falta perceber? Como é que o Espírito Santo está a agir em tempos de pandemia? Como é que o Espírito Santo de Deus, na igreja há 2000 anos, neste tempo de pandemia, programado por Deus, Deus sabia todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Como é que o Espírito Santo de Deus está a agir na sua e na minha vida? Como é que Ele age na igreja? Como é que Ele age através desta dificuldade? Porque se nós olharmos nessa limitação que às vezes vem na nossa mente, então como é que Deus agiu quando Roma começou a perseguir os cristãos? Então o Espírito Santo de Deus estava nos apóstolos ou não? Estava. E como é que estava nos apóstolos? Cada vez mais almas se rendiam ao Evangelho. Cada vez que quantos mais eram mortos pela perseguição, mais almas havia rendidas ao Evangelho. Tertuliano, um escritor cristão da época, dizia que o sangue dos salvos nas arenas parecia semente que nos fazia nascer mais salvos. Assim é o agir de Deus sobrenatural, maravilhoso na conversão de pecadores, quando a gente vê uma vida resgatada, confessando que Jesus é o Salvador de todo o coração. E isso é um sinal eterno. Porquê? Porque essa vida que estava condenada, que o seu fim ia ser o inferno, agora é o céu da glória para toda a eternidade. E a cura de um coxo é limitada ao tempo. Quanto mais tempo tem a pessoa que está com um caso desse, tem uma duração limitada, ainda que viva 100 anos. Ainda assim é limitado. Mas aquele que tem vida eterna em Cristo Jesus, ele tem uma vida ilimitada no céu de glória, para tudo sempre, com Cristo Jesus, o Rei e Senhor de todas as coisas. Então o que é que acontecia na igreja do primeiro século tão extraordinário? Não era tantos sinais, havia coisa muito maior, muito grandiosa demais do que nós podemos colocar em palavras. O texto diz assim, da palavra do Senhor, um dos meus textos prediletos na Bíblia, que tem marcado o fundamento da nossa igreja. Se você quer conhecer a igreja de Filadélfia, em New Jersey, você precisa de conhecer este texto. A maioria dos nossos irmãos já sabe qual é, e possivelmente sabe de cor. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Amém. Queremos assim. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja o que é que acontece na igreja do primeiro século. Veja o que é que acontece. Qual é o impacto da vinda, do cumprimento. Nós temos aqui os pilares fundamentais nos quais preservavam. É claro que nós tiramos da reforma protestante 5 pilares fundamentais. É claro que nós queremos sola gratia, sola fide, sola escritura, sola Deo gloria, solos Christos. Obviamente, nós acreditamos nesses 5 pilares. Nós entendemos que é extremamente importante nós estabelecermos assim. As 5 doutrinas básicas da graça, fundamental, extremamente importante. O credo apostólico, obviamente, nós entendemos e queremos no credo apostólico, nós gostamos de confissão de fé, nós estamos trabalhando até aí para, em breve, nós termos, estudarmos aqui com alguns irmãos mais uma confissão de fé, e nós entendemos isso fundamental. Mas note os pilares fundamentais nos quais a igreja do primeiro século, cheia do Espírito Santo, recebendo o dom do Espírito Santo, perseveravam. Quais eram aqueles que eles, não é que eles tinham, não é que eles conheciam, não é que eles tinham escrito em algum lugar, mas que eles perseveravam. Primeiro, doutrina dos apóstolos, o ensino das Escrituras. A autoridade de Deus apostólica que terminou com Paulo, mas que ela é trazida, na verdade, e que hoje nós temos o Novo Testamento completo, com toda a palavra de Deus. Doutrina, ensino das Escrituras, não o ensino de homens, não interpretações de homens, mas o ensino da palavra do Senhor. Segundo, perseveravam na comunhão. Eles viviam juntos. Jesus disse que eles deveriam ser conhecidos com o amor com que se amassem uns aos outros. O cartão de visita da igreja tem que ser o amor entre os irmãos. E nós ainda ontem estávamos aqui, estava falando com uma pessoa ontem, e o cartão de... Nós às vezes, vontade, né? Ganhar o mundo para Cristo. Lógico que nós queremos ganhar o mundo para Cristo. Nós fazemos transmissão online muito pensando nisso. No final a gente vai ver quem é que esteve, quem é que não esteve. E sempre eu pergunto, se você tem uma pergunta, ou eu lanço o desafio, se você tem uma pergunta, a gente coloca aí e quer responder às suas perguntas, a gente quer ganhar almas para Cristo. Obviamente. Mas o melhor cartão de visita que a igreja do primeiro século tinha era a comunhão. Quando eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com cada um conforme havia de mister. E eles faziam estas coisas. Eles viviam em comunhão. Eles tinham comunhões com os outros. Deixem-me dizer-lhe uma coisa. A pandemia veio mostrar quem está em comunhão e quem não está. Sabia? A pandemia veio mostrar. Sabe porquê? Porque nós podemos não poder estar juntos fisicamente, mas nós podemos estar juntos, orar uns pelos outros, nós podemos estar juntos em comunhão, e tem aí o Zoom, Facebook Room, Google Me, Google Teams, um montão. Dá para ver a cara uns dos outros. Dá para nós estarmos a dizer, mas não é uma comunhão física, não é a mesma coisa. Eu não falei que é a mesma coisa. Eu só falei que dá para ter comunhão, sim. Dá para nós estarmos uns com os outros. Dá para nós orarmos juntos. Eu tenho orado com gente que não orava muito tempo. Desde que veio a pandemia. Às vezes assim, estou alegre com a pandemia. Não estou alegre com os prejuízos que a pandemia tem trazido. Mas, na verdade, a nível de comunhão, tem trazido benefícios. E tem até revelado quem está e quem não está em comunhão. É bem simples. Deixa-me dizer uma coisa. Nós tivemos um culto de oração, uma reunião de oração, estudo da Palavra de Deus esta semana, que eu desejava fazer há anos, eu não via jeito de dar certo. E por causa da pandemia, nós podemos ter esse culto. Esta semana, num dia de semana de manhã, aqui da minha sala, o fundo das escadas, diretamente lá para o outro lado de New Jersey, nós podemos ter um culto que eu desejava ter há muito tempo e que não estava a dar certo. Então, a comunhão é fundamental. Partir do pão, a ceia do Senhor. É claro, fica difícil. Nós falamos de ceia do Senhor quando nós estamos em isolamento. Como é que a gente participa do pão e do cálice? Sem desconfigurar a posição que cada um tomou. É claro que nós estamos desejosos de voltar ao building e podermos novamente participar do pão e do cálice. Mas não significa que nós estamos separados do pão e do cálice. É claro que a importância da ordenança seria uma mensagem de 2 horas aqui. Não é o assunto hoje, mas a importância da ordenança. A oração. Orando uns pelos outros, orando uns com os outros. Repare, não é só orar uns pelos outros. Eu posso orar por alguém, mas eu posso orar com alguém. E a pandemia não vem impedir da gente orar uns com os outros, e muito menos uns com os outros, mas muito menos uns pelos outros. Sabendo que o nosso irmão está passando dificuldade, sabendo que o outro irmão está trabalhando, sabendo que o outro irmão está sem trabalho. A gente vai e ora uns pelos outros.
tenho costume mandar mensagens, estou orando por você, e às vezes eu sei que os irmãos já, nem viram, mas não é porque eu quero ter esse compromisso de orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que eles estavam fundados nestes 4 pilares. E nós às vezes ficamos a pensar em tanta coisa, né? 5 formas de sucesso de igreja. 10 pontos para não sei o quê. Vamos, o que é que a sua igreja precisa, né? Agora, neste tempo de pandemia, não faltou aí comercial, né? Recebi comercial, tudo quanto é sítio. Todo mundo quer revigorar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa pegar nestes 4 princípios fundamentais, perseverar nela, para ser igual à igreja dos apóstolos, à igreja que Cristo Jesus estabeleceu. Mas pode ter computador, pode ter internet, estamos aqui mesmo. Mas pode ter audiovisual? Pode. Cuidado, pode. Pode ter música? Pode, sacra. Tá? Please. Tá? Pode ter emoção do espírito. Amém. Pode ter show, palhaçada. Não. Coisa séria. Tá? 4 pilares fundamentais. Não tem aqui piada, anedota, brincadeira, show gospel, fumaça, luzes. Não. Perseveravam, doutrina dos apóstolos, comunhão, partido do pão e as orações. Coisas fundamentais, básicas que a igreja precisa. Pode ter mais do que isto, pode estiver dentro disto. Os princípios fundamentais estabelecidos por Deus, que nós não podemos mudar. O versículo seguinte fala-nos de outra coisa que a igreja do primeiro século tinha. Deixa eu só olhar aqui o meu tempo. Ok. A outra coisa que a igreja do primeiro século tinha, diz assim, em toda a alma havia temor. É extremamente importante. Havia temor em toda a alma. Eles tinham temor a Deus. Temor em todos. Hoje é incrível a falta de temor que existe muitas vezes entre o povo de Deus. Fala-se de Deus de qualquer maneira, age-se de qualquer maneira, desrespeito por Deus, pela autoridade, pela palavra de Deus, por aqueles que Deus colocou em autoridade. Deus tenha misericórdia e nos ajude. Versículo 43, segunda parte, diz assim, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Já falei antes, acreditamos, queremos ver sinais e maravilhas genuínos. Não aqueles que deixam dúvida, não aqueles que dão confusão. Será que é? Como é que foi? Como é que Deus trabalha nisto? Num padrão divino. Não numa caixa que nós inventámos. Num padrão divino. Sim, queremos em sinais. E todos que queriam estavam juntos e tinham juntos em comum, e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E entre os irmãos, eles decidiram vender tudo, decidiram colocar tudo. É obrigatório vender tudo e colocar tudo e dessa maneira? Não. Mas é obrigatório viver em comunhão? É, absolutamente. Esta foi a forma que eles encontraram para viver melhor em comunhão. Você há de reparar que não estava fora de um padrão bíblico, mas em pouco tempo a igreja já não tinha este padrão e nunca mais teve. Tá? Porquê? Porque depois veio a perseguição, etc. E isso aconteceu em parte mais tarde, até inclusive na colonização deste país, em que houve a necessidade, que havia a ideia dos cristãos viverem separados em grupinho para não se contaminar. Né? E até omitir um pouco o evangelismo. Nós sabemos o grande trabalho que os puritanos fizeram, inclusive neste país, a forma como o Evangelho e os princípios que eles trouxeram para este país, da Holanda para cá, já vindo da Inglaterra, buscando um local onde eles pudessem verdadeiramente adorar a Deus e sem perseguição e sem influência do mundo, é o desejo de todo o sol. Por isso é que o sol quer ir para o céu. Só no céu que tem isso. Né? Enquanto estivermos nesta terra, nós vamos estar expostos, mas nós também somos evangelistas, somos os portadores da palavra de Deus. Então levando a palavra. Não que eles erraram na época, foi ótimo, é um exemplo fundamental para nós sabermos como viver em comunhão, cuidar das necessidades uns dos outros, amando os nossos irmãos, vendo o que cada um tem necessidade, revelando Cristo Jesus, a misericórdia, o favor e a graça de Deus. No versículo seguinte encontramos outra coisa que eles perseveravam também, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia um sentimento congregacional, tão raro nos nossos dias. E tem gente que hoje está com vontade de ir para o templo, para a igreja, para o edifício, mas quando estava aberta não ia. Não, mas alguém tem que me explicar isto. Quando estava aberto e tinha culto, tem culto demais, outra vez na igreja, tem este problema, não dá para ir porque tem não sei o quê, depois tem não sei o quê, ainda também não sei o quê. Agora que está fechado, quero ir. Eu quero ver quando abrir. Escuta, havia um desejo dos salvos de congregar, estar juntos. Eles queriam estar juntos na adoração. E diz que o culto era todos os dias. Olha o que diz aqui o texto.
E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu não sei qual a interpretação que você quer dar a todos os dias, mas para mim todos os dias não tem outra interpretação que não seja todos os dias. Então, todos os dias eles estavam juntos, comiam, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E olha o que acontecia. Versículo 47, a beleza da Igreja de Cristo Jesus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando o Consolador desceu sobre a Igreja, isto era a Igreja do primeiro século. Isto era a forma que Deus agia na Igreja do primeiro século. Isto era a forma que o Espírito Santo fazia. E este é o projeto de Deus para a Igreja. Porque a Igreja não mudou. Às vezes nós imaginamos, né? Tinha uma igreja lá no primeiro século e agora tem outra hoje. E lá pelo meio teve uma que foi dos reformadores, né? Que fica assim aquele meio termo, né? Que era quase, mas não bem. E nós também agora estamos... Gente, Deus tem um plano só para a igreja, um modelo só, e o modelo está aqui. E este é o modelo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, foi assim que a igreja agiu. Era assim que a igreja avançava. E foi assim que o mundo da época foi impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Um povo cheio do Espírito Santo que saía e agarrou o Evangelho com todas as suas forças e levou esse Evangelho até Roma. Depois, mais tarde, na pessoa de Paulo. E este é o quadro da igreja do primeiro século. Comparemos este quadro a nós hoje. É assim que a Igreja de Cristo Jesus é hoje? Se você pertence a uma igreja, se você está servindo o Senhor em algum local, a igreja, você como igreja, parece com isto? É isto que o Espírito Santo, faz? Como é que nós vivemos hoje? A ideia que pode surgir é esta. Bom, o Espírito Santo veio, fez aquilo lá no primeiro século, hoje os tempos são outros. O que é que nós estamos a dizer? Que o Espírito Santo veio e foi embora? Não foi essa a promessa de Jesus, foi não? Disse que o Espírito Santo habitasse na igreja e ficaria com eles para sempre? Ficaria conosco a igreja para sempre? Algum momento da Escritura você percebe que o Espírito Santo foi embora? Agiu durante uma época e agora deixamos por nossa conta? Se o Espírito Santo tivesse deixado nós, se Deus tivesse nos deixado por nossa conta, nós não haveria salvos sobre a terra. Não há forma de homem algum poder permanecer. Então, tirando essa de parte, nós podemos dizer que Deus tem dois planos. Um plano para a igreja do primeiro século, outro para hoje. Também não. Não encontramos isso nas Escrituras de jeito nenhum. Que o Espírito Santo, em alguma vez, em algum momento, Deus tivesse um plano diferente. O plano de Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo, ele habita em nós. Às vezes a ideia que nós ficamos é que nós temos que... então nós temos que fazer qualquer coisa para despertar o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo estivesse a dormir. O Espírito Santo não dorme. Ele é Deus. Nós sim dormimos. Nós sim ficamos desapercebidos. Nós sim não estamos a dar atenção. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos capacita para realizarmos as obras do Senhor. Nós precisamos de nos submeter à ação poderosa do Espírito Santo. Nós andamos distraídos com demasiadas coisas. A mídia enche-nos a cabeça com coisa que às vezes não interessa. A gente corre para lá e para cá. E às vezes a gente esquece que aquilo que é maior, é mais poderoso, é maravilhoso, habita no salvo. O Espírito Santo de Deus habita no salvo de uma forma poderosa, intensa e maravilhosa para realizar as obras do Senhor. É isto que nós encontramos na igreja do primeiro século. A promessa veio do Pai. E a promessa é para todo aquele que nele crê. Se nós cremos em Jesus, se a nossa vida foi resgatada, se nós fomos lavados no sangue de Jesus, é para vivermos estas coisas conforme estão escritas. É isto que Jesus deseja para nós. É por isso que Ele deu a sua vida, para que um povo seu, zeloso de boas obras, o glorificasse e vivesse inteiramente no seu serviço. O que é que nos falta? O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de atentar para estas palavras. Nós precisamos de acordar para aquilo que temos que fazer, que o Senhor tem e que o Senhor operou na igreja do primeiro século. Nós precisamos de ser chamados à verdadeira adoração. Nós precisamos de ser despertos pelo Espírito Santo de Deus e percebermos que nós estamos aquém, mas que o Senhor não mudou e Ele tem o desejo de fazer a mesma coisa nas nossas igrejas locais e em todos aqueles que à volta do mundo estão servindo o Senhor com corações voltados para eles, nos quais o Espírito Santo habita. Qual é o desafio para nós esta tarde? Você pode ouvir esta mensagem, se você é salvo,
e você congrega numa igreja local, você pode ouvir esta mensagem, você pode dizer assim, normalmente a primeira reação das pessoas é assim, é isso. Não tem muito como duvidar, eu só expus o texto, não dei minha nenhuma, não tem muito como você desacreditar ou não querer no que eu disse. Eu só falei do texto, só expus o texto, a realidade do texto, não acrescentei nada. Não dei exemplo nenhum de igreja alguma. Você olha para este texto e você diz, realmente devia ser assim. E você começa a pensar, por que não é assim? Essa culpa é de todo mundo. A culpa é do pastor, a culpa é do ministério, a culpa é da pandemia. Agora a culpa é da pandemia, tem mais uma, né? A culpa é deste, a culpa é do outro. A culpa, no último caso, quando não tem mais a quem culpar, a culpa é Satanás. A culpa é de Satanás. É que Satanás não existia na igreja do primeiro século. É que mudou, né? Não existia. Satanás existia igual e agia. E fazia tudo para tentar contra a igreja de Cristo Jesus, mas não pôde contra ela. Porque a palavra do Senhor diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, de jeito nenhum, não tem nada. E o Satanás era ativo. Havia problemas na igreja, havia dificuldades. Passado pouco tempo, havia um problema aí com as viúvas. E a forma de cuidar delas. E aí que nós tiramos aí a instituição de diáconos, embora a palavra de diácono não está no texto, mas é daí que nós tiramos a ideia de instituição de diáconos e a necessidade de diáconos na igreja. Houve problemas na igreja do primeiro século. Até Pedro e Paulo tiveram um atrito, não é? A gente não gosta de dizer a palavra atrito na Bíblia, entre dois apóstolos. Mas foi, é o que Deus diz a Escritura. Tinha problema. Mas eles nunca se esqueceram daquilo que o Espírito Santo falava e daquilo que era a ação do Espírito Santo na igreja do primeiro século. Não tem a ver com os dons e com os sinais. Não tem a ver nem com falar em línguas. Tem a ver com o ser cheio do Espírito Santo, ter amor, gozo, paz, unidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Tem a ver com obedecer aos mandamentos. Tem a ver a clamar a Deus e dizer, Senhor, faz-me assim. Você pode chegar diante desta situação, desta mensagem, você pode voltar-se e dizer assim, eu tenho que procurar uma igreja assim. Oh, meu amigo, não procura uma igreja. Se você tem esse pensamento, não procura uma igreja assim. Sabe porquê? Você vai estragar tudo. Você tem que ser a igreja assim. Você não, vou procurar uma igreja que não seja assim para eu poder me encaixar nela. Você quer lá estragar? Se tem uma igreja assim, você não é assim, não vá para lá. Você vai estragar tudo. Deixa até quem está a fazer bem. Procura fazer você. Procura a sua igreja local. E seja um membro ativo da sua igreja local. Pegue nestes princípios e aplique na sua vida primeiro. Normalmente o que nós fazemos é assim, nós olhamos para isto e queremos ir à igreja mudar tudo o que lá está a acontecer. Assim que a igreja voltar a abrir as portas, eu vou lá e vou mudar tudo o que está a acontecer. Não, muda você em casa. Aproveita este tempo de pandemia. Aproveita antes de você poder voltar ao building. Busca Deus verdadeiramente. Clama ao Senhor e diga, Senhor, opera em mim assim. O Espírito Santo habita em mim. Faz-me assim. Dá-me um desejo ardente por ti. Dá-me um desejo de obedecer aos teus mandamentos. Dá-me um desejo de eu perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido de pão e nas orações. Começa a fazer telefonemas. Começa a ligar com os irmãos da sua igreja, aqueles que estão em maior necessidade, aqueles que são até às vezes mais difíceis. Aquele que é mais difícil de lidar é para esse que você tem que ligar. Agora você já lembrou de alguém, né? Aqui é esse mesmo. É que você tem que começar a ter comunhão, você tem que começar a partir o pão, você tem que começar a trabalhar para que Deus trabalhe na sua vida, para que Deus o molde. Então quando o building abrir, ou você voltar, então você vai vir cheio do Espírito Santo. Você vai contagiar os outros. Avivamento começa assim. Sabe, avivamento não é uma coisa que se compra. Não é uma campanha que se faz. Não é um fulano que nos vem ensinar a ser avivados. Você pode até, às vezes traz algum resultado. Traz, temporário. Isto com fulano avivalista, né? Porque agora tem um negócio aí de avivalista, né? Não está nos ministérios que a palavra do Senhor diz, né? Mas lista, pastor mestre, avivalista não tem. Mas inventou agora, né? Nos últimos anos, que a gente anda tão fraco espiritualmente que a gente inventa palhaçada. A gente inventa história, tá? Deus está assim tudo, gente. Que fala da igreja do primeiro século, eu amo tanto a igreja, que é essa questão aí. Falou na igreja, tem muito para dizer. Como é que você esteja com o tempo hoje? Escuta, saiu... Eu sou uma cara aqui agora ao lado, difícil a gente se comentar. Gente, saiu um negócio agora da Bibalista, que é o fulano que vem nos ensinar a sermos avivados. Aí ele vem cheio de poder, de autoridade, ninguém sabe da vida dele, ninguém sabe o que é que ele faz. Mas vem aí cheio, faz uma palhaçada, dá uns gritos, tem que gritar muito alto, por uns muito bons. Agora é bom que dá para fazer o teste do coronavírus. Né? Se ele gritar muito alto, está bom, está saúde, pode vir, pode gritar. Grita, pula, salta, faz toda a coisa. Aí aviva todo mundo, vai embora. Uma semana depois a igreja, ó, outra vez. O que é que aconteceu? Aí tem que inventar uma na outra, né? A igreja tem que arranjar uma banda, tem que sair uma fumaça da colar, e depois a ação do Espírito Santo da colar, e depois levanta as mãos, e balança para cá e para lá, põe luzinhas, e a igreja vira assim, discoteca, agora tem a igreja preta, né? Tudo pintado de preto. Que a ação do Espírito Santo é maior, né? What? De onde é que tiramos isto? O Senhor é luz, irmãos. E não habita, e não há trevas. Tem igreja pintada preto. Só graça.
O que é que nós precisamos fazer realmente? É muito mais fácil fazer todas estas coisas do que fazer o que aqui diz. Porque isto leva a uma mudança de vida. Isto mexe com o nosso interior, isto mexe com a nossa estrutura. Mas o Espírito Santo faz isso, ele mexe com a nossa estrutura, porque é o Espírito Santo habitando no ser humano que é, por natureza, pecador. Vai causar impacto, vai mudar, vai transformar, vai dar amor, vai dar compaixão, vai dar graça. Vai chegar e vai falar a palavra de Deus com autoridade e poder, sim. Mas não porque ele grita muito, porque tem uma vida no altar. Porque tem uma vida conforme, porque vai para casa, é um homem de família, porque serve o Senhor com toda a dedicação, porque estuda as Escrituras, porque ama o Senhor, e a autoridade vem daí, e chega diante da sua igreja, e serve aos irmãos, e ama os irmãos, e cuida dos outros, e se interessa pelas pessoas, e mostra o amor de Cristo. E esse vai impactar, esse é o evangelista, se é que você quer criar esse ministério. Agora tem de tudo, né? Tem ministro de louvor, tem... Meu Deus. Tem os ministérios que estão na Bíblia. Se seria mensagem para outro dia. Os ministérios estão na Bíblia. Não tem essas coisas todas que a gente inventou hoje. Ministro de louvor, né? Dirigente do ministro de louvor, né? Presidente da congregação da dança. Não, da dança mata-me. Gente, não tem nada disso nas Escrituras. Gente, é tão simples. Seja convertido, seja salvo, busca Deus, busca ser cheio do Espírito Santo mesmo. Clama ao Senhor. Uma época, irmãos, na Coreia, que o povo clamava a Deus de uma tal maneira, sei que a Coreia hoje é outra coisa, clamava de uma tal maneira, que um para os montes clamavam a Deus de uma tal maneira, que até arrancavam árvores. Eu conheço um homem que já seja o testemunho do Paul Washer, estava tão desesperado pela presença de Deus que ele tirava pedras ao céu. Isso é louco, claro. Claro que ele é louco. É o que a palavra do Senhor nos diz, né? Que somos loucos por Cristo. Um desejo ardente por Deus. A igreja no século era assim. Vivia com toda a insistência. O profeta lá pega no cinto de Paulo, ata as mãos e diz assim: vamos fazer ao homem. E ele diz: eu estou preparado para ir assim preso e até por morrer pela causa do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje o que nós pensamos, né? Você fala que o violista é hotel 5 estrelas, é viagem de... Que é isso, gente? Paulo estava disposto até por morrer pela causa do Evangelho. Nós precisamos ser despertos. Nós não precisamos despertar o Espírito Santo que habita em nós, porque Ele não está a dormir. Nós estamos a dormir. A igreja dos nossos dias está a dormir. Mas deixe-me que diga uma coisa. E eu creio numa igreja assim hoje. E no dia que eu deixar de crer numa igreja assim hoje, eu deixo de pastorear. E no dia que eu deixar de crer numa igreja assim hoje, eu não preciso fazer nada. No dia que eu deixar de acreditar, eu estou a deixar de acreditar no Espírito Santo, eu estou a deixar de acreditar na salvação, eu estou a deixar de acreditar em Deus. Se você não crê numa igreja assim hoje, deixe-me dizer uma coisa, você não crê em nada. Porque você não pode tirar o resultado da ação do Espírito Santo na revelação e na exaltação da pessoa de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai, da igreja de Cristo Jesus. Esta é a igreja de Cristo Jesus. Um desejo por congregar, um desejo de estar na presença do Senhor, um desejo de perseverar na doutrina dos apóstolos, um desejo de orar, um desejo de ter comunhão com os irmãos. E deixa-me dizer uma coisa, esta minha mensagem hoje não é fruto da pandemia. Não é fruto de estar muito tempo isolado, está a ficar doido, está com vontade de voltar para a igreja. Não tem nada a ver com isso. Que eu sempre preguei isto, aqueles que me conhecem sabem. E eu creio numa igreja assim hoje, é um lema da nossa igreja. E eu creio numa igreja hoje que age como agiu a igreja do primeiro século. Porque eu não acredito em duas igrejas. Eu não acredito que houve dois tempos para a igreja. É um tempo só. E se você diz assim, mas hoje não há tantos sinais e maravilhas. Eu não estou a falar de sinais e maravilhas no sentido físico. Eu estou a falar de sinais e maravilhas no sentido interior, de transformação de vida. Não que eu não creio nos outros. Mas na transformação de vida. Que Deus nos ajude. E que o Espírito Santo verdadeiramente ministre na sua e na minha vida. E eu preciso que o Espírito Santo ministre na minha vida estas coisas e me traga à memória todas estas coisas. Porque sou tão tendencioso a esquecer e a viver de uma forma qualquer, como se Deus não habitasse em mim. Eu vou orar ao Senhor. E eu vou pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou pedir nesta oração que Deus nos perdoe. Por tantas vezes nós temos esquecido que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita entre nós. Que o Senhor nos desperte para esta verdade e realidade nesta tarde. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra. Ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes que nos temos esquecido quem é o Senhor Deus que habita em nós. Ó meu Pai, perdoa-nos. Porque como a igreja de Cristo Jesus estamos tão longe da igreja dos apóstolos. A tua igreja no tempo dos apóstolos. Mas, Senhor, sabemos, ó Deus, que Tu és o mesmo e ages da mesma maneira. E o Teu Espírito Santo é real e está em nós. Então, Senhor Pai,
Desperta-nos para esta verdade. Purifica-nos e santifica-nos. Transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, esta noite, que esta mensagem não caia em corações vazios ou em ouvidos esquecidos, mas que verdadeiramente possa cair em corações desejosos por Ti e que hoje seja dia de transformação. Senhor, que esta pandemia nos tenha vindo despertar para realidades absolutas e profundas as quais nós nunca vimos. E nós possamos ser não mais uns saudosos do tempo da Igreja do primeiro século, mas possamos viver. Que aquele vigor e determinação que estava nos reformadores esteja na nossa Igreja hoje. Não só no Ministério de Filadélfia, mas em todas as igrejas que são chamadas pelo Teu nome e que vivem para a Tua glória. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É um prazer nós estarmos aqui. Nós vamos cantar um hino. O hino 107, como pela manhã. Nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas do Senhor Jesus. Amém. O hino 107, que já está aí nos comentários. É isso? Tá? Hino 107 da harpa cristã. Aqueles que encontrarem aí podem acompanhar, tá? E nós iremos cantar. Hoje estamos a falar da promessa de Deus. Nós podemos entoar este hino. Amém? Hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós somos a família Val. Estamos aqui representando a família Filadélfia, no Jersey. Nós gostaríamos muito de saber a sua opinião, quem você é que está a assistir a isso. Se você quiser colocar nos comentários, ou entrar em contato connosco por algum motivo, alguma coisa com a mensagem, ou alguma outra questão, se você quiser que oremos por si, você pode entrar em contato. Nós teremos todo o prazer em o acompanhar. Esta é a minha esposa e os meus filhos aqui deste lado, tá? O Tiago, o Pedro e a Olivia. E é um prazer para nós muito grande servir o Senhor.